Pois bem, então vamos fazer a parte, a parte 1 do Teorema Fundamental do Cálculo, que nos dá uma forma de calcular a integral, nos dá uma interpretação da integral, né? E a partir dessa interpretação nós temos uma possibilidade de encontrar uma ferramenta, uma forma simples de calcular a integral. Então, vou fazer o enunciado da parte 1 do teorema. Então, o teorema fundamental. Eu vou reescrever. Teorema fundamental. Do cálculo. Parte 1. Então, sem perda de generalidade, vamos considerar que a função f de x seja uma função contínua. Em AB. Então, vamos definir uma função usando a integral de f. Então, como f é contínua, ela é integrável, né? Então, nós podemos considerar um x que esteja no intervalo AB e definir a seguinte função. Então, vou definir a função g de x como sendo a integral de a até x de f de t dt. Ao definir essa função, que para todo valor de x está bem definida, né, uma vez que para cada x que esteja entre a e b, nós podemos calcular a integral de f de x, a função é contínua, portanto é limitada dentro desse intervalo e é limitada para qualquer x para qualquer intervalo ax para x entre a e b, né? Então isso faz com que a função g seja uma função bem definida. E o que ocorre é que nós vamos poder dizer três coisas sobre g. Primeiro, que g de x é contínua. Ela é contínua no mesmo intervalo de continuidade de f. Ela é contínua em AB. Segundo, e mais que isso, g de x é diferenciável. Ela é diferenciável a menos dos extremos, então ela vai ser diferenciável no intervalo aberto AB. E mais que isso, eu consigo calcular a derivada. Não só consigo dizer que ela é diferenciável, ou seja, não só consigo dizer que a derivada existe, como eu consigo calcular explicitamente a derivada. Então é a terceira afirmação. A derivada de g em x é precisamente a função f aplicado em x. Então essas três afirmações, elas resultam de considerar uma função contínua, f de x, e no intervalo fechado AB, e definir uma função g a partir da integral de f para um valor arbitrário que esteja no intervalo a x, né? Então, o que está acontecendo é o seguinte: eu estou considerando o intervalo AB, e considero um valor x que está nesse intervalo. E o que eu estou fazendo é definindo a função g. A gente lembra o que é derivada, né?
Então, se a gente pegar aqui o gráfico de f, o que eu estou definindo g como sendo a área g de x, é a área sobre o gráfico de f de A, né, de A até o valor de x. Né? Então, é essa área aqui, essa área que é o valor de g de x. Se eu definir a função g dessa forma, usando f para definir g, a partir da integral, então observa que eu mudei aqui o termo de integração, né? dt, a variável de integração é t, e a variável x ela está no extremo da integração, né? Então estou integrando de a até x, exatamente porque esse x eu estou escolhendo como um valor entre a e b. É natural que se x for igual a g de a é igual a zero, né? Porque, vamos para esse detalhe, eu vou escrever aqui embaixo. Então, são observações. Se eu defino g de x como sendo a integral de a até x de f de t dt, então temos duas coisas, né? Primeiro, g de a é zero. Por que g de a é zero? Porque g de a é igual à integral de a até a de f de t dt. Então não tem área, né? Então isso aqui é exatamente zero. Não tem área. Por outro lado, a g de b é exatamente a integral, é a área total, né? É a integral f de t dt. Então isso é exatamente a área total sobre o gráfico, né? A área sobre da região total. Né? Então, observado esses dois fatos, né? Podemos seguir para mostrar os fatos 1, 2 e 3 sobre G. Para isso, vamos provar o fato 3. A partir do fato 3, podemos observar o seguinte: se G é diferenciável no intervalo aberto a B, então G é contínua no intervalo. Isso aqui é uma implicação. Se eu provo que G é diferenciável no intervalo aberto a B, então G é contínua no intervalo fechado a B. Né? Isso vem da condição de diferenciabilidade. Né? Ou seja, se a função é diferenciável, onde ela é diferenciável, ela é contínua. Né? Ela é contínua numa vizinhança de onde ela é diferenciável. Nesse caso, seria o fecho do intervalo aberto a B. Se eu consigo calcular a derivada para todo x entre A e B, e eu consigo dizer exatamente quem é a derivada, se eu conseguir provar isso aqui, se eu conseguir dizer que a derivada de g para todo x entre A e B é exatamente f de x, então eu estou dizendo que ela é diferenciável no intervalo entre, né? Diferente. Então estou dizendo que ela é diferenciável no intervalo AB. Então, ou seja, se você prova a terceira condição, você tem a segunda e, por consequência, a primeira. Né? Então, o nosso objetivo é provar a terceira condição. Então, vamos calcular diretamente a derivada da função g. Para calcular a derivada da função g, a gente tem que ser capaz de calcular o limite de g de x mais h menos g de x sobre h quando h tende a zero. Esse é o nosso objetivo.
Então vamos nos focar em calcular esse limite e mostrar que esse limite existe e encontrar uma expressão para esse limite, né? Então, para isso, vamos usar a definição que fizemos. Estamos usando que g de x é a integral. G de x é a integral de a x de f de t dt, onde f é uma função contínua. Temos que lembrar disto. F é uma função contínua no intervalo fechado AB. Tá? Então, vamos usar esses fatos. Então, vamos escrever g de x mais h. Por definição, isso é a até x mais h de f de t dt. E a diferença, então, isso por quê, né? Porque eu estou calculando a derivada no ponto x. E para isso eu estou pegando ali um incremento x mais h, né? Então estou considerando aqui um h positivo e estou calculando a integral, calculando g em x mais h. Isso implica em calcular a integral de a x mais h, né? Então, agora podemos considerar g de x como sendo a integral de a x f de t dt. Então, a diferença g de x mais h menos g de x é igual à integral de a até x mais h f de t dt menos a integral de a até x f de t dt. Então, encontramos já o numerador do quociente que precisamos calcular o limite, né? Precisamos calcular onde está? Aqui. Precisamos calcular este limite. Então, nós acabamos de encontrar o numerador do quociente. Isso aqui é dado exatamente por essa diferença de integrais. Vamos tentar simplificar isto e podemos fazer por quê? Porque a integral tem a propriedade de que se você quer calcular a integral de a até y, vamos considerar um y, de f de t dt, e você sabe que a função está definida de a até y, né? Então você considera um c qualquer entre a e y. A integral, esta integral, ela pode ser escrita como a integral de a até c f de t dt, mais a integral de c até y f de t dt. Então eu posso escrever a integral do intervalo inteiro como a soma das integrais do intervalo intermediário de a até c e depois o complemento de c até y. E é o que eu farei aqui, usando o fato de que eu estou calculando a integral de a até x mais h, e como h é positivo, x é um valor intermediário entre a e x mais h. Portanto, a integral de a até x mais h pode ser reescrita como integral de a até x e depois de x até x mais h. Então é isso que eu farei. Então a integral de a até x mais h de f de t
dt pode ser reescrita como integral de a até x f de t dt, mais a integral de x até x mais h f de t dt. Pois bem, então reescrevi a integral de a até x mais h usando o valor intermediário x, né? Então é esta integral aqui, podemos reescrevê-la e por isso podemos reescrever essa diferença. Vamos fazer isso abaixo. Vou reconsiderar g de x mais h menos g de x e vou usar essa fatoração aqui, vamos chamar de fatoração, né? Da integral de a até x mais h. Então vou escrever como a até x de f de t dt mais a integral de x até x mais h de f de t dt. Então vejo lá na diferença, né? Vai aparecer aqui o sinal de menos. Então menos a integral de a até x f de t dt. Então observamos que essa integral e essa integral são iguais, exatamente a integral de f de t de a até x, nos dois casos, só que aqui eu tenho uma simetria, né? O que faz com que essas duas integrais possam ser desconsideradas. Então eu obtenho que a diferença de g de x mais h por g de x pode ser estimada calculando a integral de x até x mais h de f de t dt. Então essa é a igualdade que eu vou usar à frente. Então agora temos que g de x mais h menos g de x é igual à integral de x até x mais h de f de t dt. Então, agora o que precisamos seria calcular uma estimativa para encontrar, né, o quociente por h de ambos os termos, né? Então, precisamos ter uma estimativa sobre 1 sobre h multiplicando a integral de f de t dt de x até x mais h. Para isso, vamos voltar ao fato de que f de t é uma função contínua no intervalo fechado. Então, vamos usar o fato de que f de t ela está definida no intervalo fechado a, b, o que significa que ela assume um máximo e um mínimo, né? Eu vou fazer uma correção aqui. F de x é contínua em AT, em AB, mas a integral ela é de x até x mais h. Então não preciso do intervalo AB inteiro. Eu posso usar, na verdade eu preciso apenas usar x até x mais h, né? Então usar f de t restrito a x mais h. Então, se ela é contínua em AB, ela é contínua em um subintervalo fechado x mais h. E o teorema de Weierstrass continua valendo, né? Significa que a função f de t assume um máximo e um mínimo neste intervalo. Então, vou chamar de mínimo o m, que seria o valor de f de u, e vou chamar de máximo o m grande, que seria o valor de f de v para u e v no intervalo x
x mais h. Ocorre o seguinte, né? Que por ser m pequeno o mínimo e por ser m grande o máximo, então nós temos as seguintes desigualdades. F de t é menor ou igual a m e maior ou igual a m pequeno. Então, se eu calculo a integral de x até x mais h, de f de t dt, isso vai ser igual a calcular a integral de x até x mais h, de m dt, e ali x até x mais h dt. Né? Essas integrais aqui, elas são fáceis de resolver, né? Porque são integrais constantes, né? O m é constante, então isso aqui vai dar, se você observa que o m, a função é constante, então de x até x mais h, como a integral é a área sobre o gráfico, então vai dar exatamente a área desse retângulo aqui, onde essa altura é m e a base é h, então dá h vezes m. O mesmo ocorre aqui, né? Isso aqui vai dar m vezes h, tá? Então, daqui nós encontramos m pequeno vezes h é menor ou igual que a integral de x mais h, f de t dt, que é menor ou igual que m grande vezes h. Pois bem, então o que nós temos é que o h é diferente de zero, né? Então eu posso dividir h nos três termos. Então eu vou obter que m pequeno é menor ou igual que 1 sobre h, integral de x a x mais h, de f de t dt, que é menor ou igual que m grande. Mas aí eu vou agora escrever quem é m pequeno. M pequeno é f de u, onde u é um valor, onde u está no intervalo x mais h, e m grande é f de v, onde v está no mesmo intervalo. Né? Então, usamos o seguinte fato: f é contínua em x mais h. Né? Então, quando a gente calcula o limite de h indo para zero, o intervalo x mais h, tende para o ponto x. Então, tanto o m pequeno quanto o m grande, né? Então, o limite de f de u quando h vai para zero é igual ao limite de f de v quando h vai para zero, que é igual a f de x. Né? Então, o que ocorre é que quando eu considero h indo para zero, os extremos tendem a f de x. Né? Os dois extremos, os dois limites extremos são iguais e tendem a f de x. Isso aqui remete a uma aplicação do teorema do confronto. Né? Então, significa que essa função interna aqui, o limite quando h vai para zero existe e é exatamente f de x. Né? Então, o que ocorre é que o limite de 1 sobre h da integral de x mais h de f de t dt, quando h vai para zero, existe e é igual a f de x. Por um lado. Por outro lado, isso aqui, usando o fato das desigualdades que vimos anteriormente, isso aqui é exatamente o limite de g de x mais h menos g de x sobre h quando h tende a zero.
Ora, isso é a derivada de g em x. Então, acabo de mostrar que a derivada de g em x é f de x. E pelas observações que eu tinha feito antes, como eu consigo encontrar para todo valor de x entre a e b, né? Então, com x diferente de a e b, eu consigo encontrar para todo x entre a e b uma expressão para a derivada de g, então g é diferenciável no intervalo AB aberto e é contínua no intervalo AB fechado. Com isso, concluímos a demonstração da parte 1 do teorema fundamental do cálculo. Então, logo mais voltamos com a parte 2.